Vamos lá. Tópico de número 1. Pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Irmão James, você pode afirmar que a salvação veio pelo batismo? Em outras palavras, o batismo salva? Na sua opinião, não. Por que o batismo não salva? Eu tô perguntando pra ele porque na hora que eu falei, ele não estava aqui, para ver como que ele tá. Tá, mais ou menos certo. Você falou certo porque o batismo não salva. Quem salva quem é? Jesus. Porque as pessoas falam que tem que batizar para ser salvo. Mas não é para ser salvo. Nós batizamos porque já fomos salvos. O que é o batismo? Fala para eles, irmão. O que é o batismo? 1, 2, 3. O batismo é o... Não. Eu falei no começo para os irmãos falar. O batismo é um símbolo, uma simbologia. O batismo é o quê? Eu vou explicar o que significa, o que representa simbologia. Daqui a pouquinho. Mas vamos ver a origem. A origem do erro. A origem do erro. Irmã Maria de Fátima. O batismo visto como um sacramento. Lê para nós, por favor. Tópico 1. Tópico 1. Explica o significado da palavra sacramento. Não. Aqui, ó. Onde? Tópico 1. Tópico 1. Tópico é esse aqui, esse negócio aqui. Subtópico é um negócio aqui embaixo. Lá na lição. Achou não? Achei não. Isso, meu menino. Nessa lição vamos estudar, Não, isso é a introdução. O batismo visto como sacramento. Pronto. A origem de um erro. A tradição católica é alguns segmentos do protestantismo histórico. Vem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim. Sacramento significa um sinal sagrado, capaz de conferir graça àquele que dele pratica. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo, como sacramento, é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal. Sim, pronto, continua. Um sinal. Sinal, você está onde? Um sinal visível. Isso, pode continuar. Até o ponto, até salvação. Visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino de Cristo. O irmão José, o batismo não é um sacramento, mas uma ordenança de Cristo. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Isso. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico
é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo, a quem já foi alcançada pela graça, e não quem quer obter alguma graça através dele. Muito obrigado. O batismo deve ser administrado aos adultos. Diaconisa Cleia. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como o sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anunciar o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Isso. Mateus 19:14. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Mateus 16:16. Ótimo. Abra comigo, por gentileza. Mateus, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Mateus, Evangelho 3. Abra aí, por gentileza. Nós vamos ler alguns textos para comprovar isso aqui que nós estamos lendo e que estamos falando. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Pode ler? Pode ler, por favor. Batizando Jesus, saiu logo das águas. Só um minutinho. E Jesus, sendo batizado, subiu logo da água. Irmão, olha para cá rapidinho. Mateus, ele é tão específico em mostrar que Jesus saiu da água. Por quê? Para mostrar que o poder não está nas águas. O poder não está nas águas. O poder está na fé em Cristo Jesus. Por isso que ele falou, e Jesus saiu logo das águas. Porque Jesus ficasse um minutinho mais na água e eu falar, ó, Jesus foi batizado, aconteceu o que aconteceu porque Jesus estava dentro da água. O que é sacramento? O que é sacramento, irmão James? O que é sacramento? É eu fazer uma coisa visível, fazer uma coisa visível se tornar o objeto da minha fé. Por exemplo, eu creio que essa caneca aqui pode me salvar. Isso é sacramento. Fazer uma coisa visível se tornar algo da minha fé. Isso aí está errado, porque a nossa fé deve estar em Cristo Jesus e não nas coisas visíveis. Você consegue pegar? Sim ou não? Então, sacramento é diferente de ordenança. Por que diferente? Por quê? Porque sacramento é uma coisa que fala, é uma coisa visível. Anote aí. Para salvação. E a ordenança? Palavras a serem obedecidas. Vocês estão aí? Digo amém. Amém. Anote, por gentileza. Então aqui está. Sacramento é algo que torna-se, que eu faço, que as pessoas fazem para se tornarem visíveis à salvação. E a ordenança é diferente porque são palavras a serem obedecidas. Por isso, o batismo não é um sacramento. O batismo é uma ordenança. O batismo não é o sacramento. O batismo é a ordenança.
O batismo não é um, mas ele é uma. Ok. Batismo não é um sacramento, mas uma ordenança. Abraão, vamos lá. Continua. Irmão James, não, precisa. Não, tá bom, obrigado. James, Efésios 2:8. Abre aí, por gentileza. Irmã Tamires, Gálatas 2:16. Irmã Jéssica, Romanos 3:28. Efésios 2:8. Gálatas 2:16. Romanos 3:28. Só um minutinho. O que é sacramento? O que é sacramento? Diga comigo. Sinal sagrado. Diga. 1, 2, 3. Sinal sagrado. Capaz de conferir graça. Claro que isso aí não é o que vai, que não é o que salva. É o que eles creem. Ok? Não é o que é certo. É o que eles creem. É que é um sinal visível que eles têm para falar. Isso aqui está me dando graça. Isso aqui está me salvando. Vamos em outras palavras. Superstição. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, o batismo não é um sacramento. O batismo é uma ordenança. Vamos lá. Efésios 2:8. Pode ler. Porque o quê? Isso. Dizer que é chato, vai com esse negócio. Repete de novo, última vez. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Presta atenção. Graça e fé. Essas duas palavras. Quais são as palavras? Graça e fé. A graça vem de Deus e nós respondemos com fé. E isso dá salvação. Diga amém. A salvação é a resposta da graça que Jesus nos deu e eu respondo a graça pela fé. Não precisa se rabiscar, não precisa se rasgar, não precisa se ajoelhar, não precisa ir para a cruz. Só creia que ele fez por nós. Diga amém. A salvação se dá pelo sangue de Jesus. Vamos lá. Gálatas 2:16. Opa! Sabendo que o homem não é justificado pela obra? Da lei. Sim. Oh, meu Deus. Temos também criado um Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Diga amém. Romanos 3:28. Concluísse, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Repete mais uma vez, por gentileza. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Abra comigo Marcos capítulo 16. Vocês estão conseguindo pegar, gente? Estão conseguindo entender? Diga amém, sim ou não? Alguma dúvida, pergunte. O batismo não é um meio de salvação. Anote, se você puder também, na sua Bíblia, no seu caderno, onde você puder. O batismo não é um meio de salvação. O batismo é uma ordenança. O batismo não é um meio de salvação. O batismo não é um meio de salvação. O que significa... Irmão Wanda, tá por aí? Diaconisa Amanda, o que significa batismo? Olha aqui. Não, o que significa a palavra batismo? O que ele falou por último aí? Batismo. Isso. Imergir. Batismo significa mergulhar. Imergir. Marcos 16:15. Digam amém se acharam.
Acharam? Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Presta atenção aqui, rapidinho. Presta atenção. Ó, crer e batizar. Amém ou não amém? Quem crê e for batizado. Quem crê e for batizado. Aqui está incluso a nossa fé, crer e obras. Porque a fé sem obras é? Mas é o que acontece. Essa obra não é obra de salvação, como os espíritas, como eles apregou, que eles têm que fazer para ser salvo. Nós não, nós já fazemos porque fomos salvos. Vou repetir. Nós não fazemos para ser salvos, mas nós fazemos porque somos salvos. Por isso batizamos. Nós, presta atenção, batizamos porque cremos no Cristo Jesus. Vou repetir. Batizamos, estamos fazendo obra porque cremos que o sangue de Jesus já nos purificou. Então nós batizamos porque nós cremos pela fé na morte e ressurreição. Quem está aí, diga amém. Vocês estão pegando? Vocês estão aprendendo, irmãos? Sim ou não? Vamos lá. O batismo não é um sacramento, mas uma ordenança de Cristo. Abra comigo, Atos capítulo 16. Vamos passar para o próximo tópico. Atos 16, 31. Irmã Samanta, pode ler para a gente? Atos 16, 31. Sim. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Como que é? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não é se for batizado, não? Hã? Olha, James aí tá avivado hoje. Não é se for batizado, não? É o quê? É o quê, irmão? Vocês estão aí, irmão? Eu tô falando para uma igreja que foi lavada pela palavra, comprada com sangue, selada pelo Espírito Santo. Diga amém. Amém. Não é pelo batismo que é salvo, não? É pelo quê? Quem crê? É por quem? Quem crê? Zé. Pois quando alguém vier falar para você fazer alguma coisa para ser salvo, repreende, porque não é de Deus. Porque você é salvo pelo sangue de Jesus. Amém. Aí como o sangue te comprou, como o sangue te redimiu, agora você vai batizar como sinal que você já foi comprado. Você vai cear porque você faz parte da mesa, porque você agora tem comunhão. Você agora vai pregar a palavra porque você já tem o Espírito Santo. Você agora pode evangelizar porque você já foi liberto. Quem tá aí, diga amém. Amém. Ou seja, em outras palavras, obras não salvam ninguém. Vocês estão pegando? O que, irmão, James, o que eu faço não pode me salvar, mas em quem eu creio. Ok? Então vamos lá. Continua, irmã Samanta. Crê no Senhor Jesus Cristo e o quê? Será salvo tu e a tua casa. Rapidinho. É porque na nossa igreja não é assim. Graças a Deus. Mas em igrejas que são de convenções, que são maiores, eles ficam 9 meses para batizar uma pessoa. Passam tempos e tempos para batizar uma pessoa. Sabe por quê?
Porque não confiam que a pessoa creu em Cristo Jesus. Irmão, se a pessoa creu, se a pessoa se arrependeu, batiza logo. Porque é um sinal público que a pessoa abandonou o mundo e está em Cristo Jesus. Porque fica só enrolando. Irmão, se a pessoa creu em Cristo Jesus, se arrependeu, vamos imergir. Tanta água que tem, mergulha. Porque as pessoas ficam enrolando, querendo dar tempos. Se a pessoa confessou a Jesus, se a pessoa arrependeu, tá inibindo a igreja, a pessoa de sentar na mesa, de comer na mesa. Continue, irmã Samanta, por favor. Versículo 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Sim. Porque o meio de salvação, o meio é através da pregação do evangelho. Não tem como você crer que Jesus é teu Salvador se não for pelo evangelho. Qual é o meio de salvação? Qual é o meio para a pregação? Qual é o meio que pode ser anunciado a salvação? O evangelho é o meio de salvação. Amém? Por isso que ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Mas como ele vai crer? Como? Ouvindo o quê? O evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há? Como crerão se não há quem pregue? Como virão se não há ninguém para ir? Por isso que é necessário a pregação do evangelho. Só por quê? Por meio do evangelho que pode conhecer um Cristo Salvador. Eu vou repetir. Só por meio do evangelho que pode se conhecer um Jesus Salvador. Existem 3 evangelhos. Quantos evangelhos? Diga comigo: o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus e o evangelho eterno. Depois nós falaremos. Vamos lá, pode continuar. Desculpa, porque eu gosto de interromper demais, mas é para agregar. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Irmã Samanta, a senhora que é formada, a senhora que tem entendimento das letras terrenas. Tomando consigo quem? Quem está sendo referido a esse verbo? Tomando consigo quem? Pelo contexto. Tomando consigo naquela mesma noite, naquela mesma hora de noite, lavou as feridas. Quem tinha sido chicoteado? Não. Jesus já estava glorificado há muito tempo. Fale comigo. Paulo e Silas estavam pregando. Fala, estavam pregando. Feridos. Hoje tem crente que tem dor de cabeça e não quer vir para a igreja. Acorda, povo! Me ajuda, Jesus! Muito bem. É bom que o Espírito Santo que cagueta. Não precisa ninguém apontar. É o Espírito Santo que cagueta, velho. Ei! Eu tô cansado. Hoje não. Que isso, irmão? Os camaradas estavam todos dilacerados. Crê no Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer! Crê no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. E como eu vou ser salvo, Paulinho? Ouvindo o Evangelho. Ouvindo a palavra de Deus. Não, pastor Daniel, admite, né? Não ficar aí. Não, é claro. É melhor você ser repreendido pelo Espírito Santo do que pelos homens. Não? Aí você fica ouvindo, sabendo que tá errado. Né? Muito bom, muito bom. Por isso que Paulo falou que você seja irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Não é a pessoa, você ser perfeito. Antes de alguém querer te repreender, o Espírito Santo te repreender e você se consertar e falar: não vou fazer isso. Não vou fazer isso comigo. Não vou deixar acontecer. Porque antes que alguém fale assim, não faça isso, o Espírito Santo já fala para você. E sabe qual é o maior problema? É quando o Espírito Santo fala: não faça isso. A pessoa fala, aí o Espírito Santo usa outra pessoa para falar: não faça isso. Sabe quem é esse tipo de pessoa? Menino na fé. Esqueci de guardar. Chato, velho. Isso aqui é chato com esse negócio. Menino na fé, James. Menino na fé é o seguinte: você fala. O Espírito Santo fala. Não quer ouvir.
Porque enquanto você não conseguir ver a voz do Espírito Santo, você tem que estar debaixo de um tutor. Por isso que a pessoa madura espiritualmente não precisa falarem, não precisa vir para a igreja, não precisa ter alguém em voz audível para falar. O Espírito Santo fala dentro de você. Glória a Deus. Essa é a diferença de maduros para meninos. Porque menino precisa ouvir a voz de terceiro, mas maduro... Meu Deus! Meu Deus! Quem está pegando aí, diga bem! Nós somos salvos pelo sangue. Foi pelo? Continua, irmã Samanta. Você entendeu? Quem estava sendo lá? Agora pergunta no lá. Quem estava lavando as feridas? Quem estava lavando as feridas? Quem? Não. Paulo não estava ferido? Como que Paulo estava lavando suas próprias feridas? Provar mais coisa aqui. Não, rapaz. O carcereiro! Meu Deus. Eita, glória. Diga bem, diga bem. Continue. Quem estava lavando as feridas, irmã Samanta? De quem estava lavando as feridas? Paulo e Silas. Isso! Bem. Essa passagem aqui parece o pastor Raiz Souza. Esse capítulo 16 aqui. De repente. Pode continuar. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. Isso. Pode. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Não, a senhorita pulou o 33. Pulou a metade do 33. Que é o ponto-chave. E tomando consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os pés e logo foi batizado. Ele e todos os seus. E logo foi? Batizado. Então por que esse negócio de enrolação, irmão? O pessoal fica um ano pegando um semináriozinho pra batizar. Se a pessoa creu em Jesus, batiza logo, rapaz. Claro que tem que saber os pormenores, tem que saber algumas coisas, porque o batismo, porque Jesus batizou. Mas é o seguinte, o camarada precisa fazer praticamente uma faculdade para batizar. Creu em Jesus, arrependeu dos seus pecados, batiza. O cara aqui, na minha tradução está dizendo aqui, imediatamente foram batizados, porque naquele momento, porque hoje as pessoas não estão mais nem lembrando nada. Naqueles momentos, naquela época, o batismo era uma tipologia, era representado que aquela pessoa, ela, naquele momento, ela estava publicamente falando que ele agora era servo de Jesus. Isso aí, muitas pessoas não queriam passar. Muitas pessoas não queriam passar porque tinham medo de ser mortas, tinham medo de ser presas, tinham medo de ser açoitadas. Por isso que muitos não queriam batizar. Por isso, Jesus era muito poderoso. É poderoso. Por isso que ele diz, quem crê e for batizado, por quê? Tinha que publicar, falar assim, eu sou salvo de Jesus. Sou salvo por Jesus. Eu confesso Jesus. Eu sigo a Jesus. Porque o batismo é uma forma de publicamente falar, eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para isso aí. E vivo para Ele, para Cristo. Diga, irmã Cléia. Pastor Daniel, e qualquer pessoa pode batizar? Isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos lá. Lê o 34, por favor, irmã Samanta. Para nós passar para o próximo tópico. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. Então, a sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Ótimo. Tópico 2. Símbolo e propósito. Daqui a pouquinho, não deixa eu esquecer não, irmã Cléia. Símbolo e propósito do batismo. Tem que terminar de ler, não terminou não. O quê? O batismo deve ser administrado. Nós ficamos lá... Não, já lemos. Não, ainda tá faltando. Nós ficamos lá em Mateus 16, né? Pode ler. Uma criança, né? É. Pode continuar, pode terminar. Perdão. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Vamos lá, muito obrigado. Tópico 2. Posso para a irmã Daiane, por favor? O símbolo e propósito do batismo. Só um minutinho. Deixa eu só